Os investigadores, neste momento, aqueles que tiveram acesso a pelo menos trechos do depoimento, dos depoimentos, dizem que da turma que ainda está sendo interrogada, essa turma fica com a situação jurídica muito complicada, porque a PF já tinha informações antes e está identificando uma relação vasta de mentiras, isso segundo a minha apuração. A outra coisa curiosa, Trali, que talvez não seja só uma questão de curiosidade, sim, de combinação, é que de todos os que ficaram em silêncio, além de Bolsonaro, o ex-ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio, o Garnier, o Heleno em silêncio, Braga Neto em silêncio, e eu vou aqui secundar o Camarote quando o Camarote fala que eram figuras muito destemidas num determinado momento da história, mas que recorrem agora ao silêncio. É um direito deles, como investigados, não produzir provas contra si mesmos. Está tudo certo. E nem havia na polícia, para a data de hoje, grandes expectativas. O que acabou surpreendendo são esses, ou militares de baixa patente, que estão se comprometendo ainda mais, ou, no caso da antiga cúpula do governo, Anderson Torres, que me parece que na escala dos que estão em situação jurídica mais complicada hoje do que estavam ontem, Anderson Torres figura nessa lista. Então é isso, Trali. Os dois grupos, os que ficaram em silêncio, e que podem ficar em silêncio para não produzir provas contra si mesmo, contra si próprios, mas isso tem um problema. Se falava tanto no passado, por que agora não está falando? Será que não interessa a essas pessoas, se não tem nada a dever ou nada a temer, falar? Por que não se defender, se não fizeram nada de errado? Então o silêncio ele também é eloquente, o silêncio também diz muita coisa. E o grupo que não está em silêncio e que está numa situação complicada. Ou seja, quem está em silêncio sai do ponto de vista jurídico melhor do que quem está falando, mas não significa que sai melhor para sempre, porque lá na frente os fatos podem se impor sobre a própria defesa.